Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Arna Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E o tema da nossa videoaula de hoje, qual que vai ser? Vamos comentar sobre a Lei 15.270 de 2025, que trouxe significativas alterações na tributação do imposto de renda da pessoa física. Então, ele trouxe a questão da tributação da pessoa física, né, para quem oferece rendimentos até R$ 7.350, que tem uma redução do imposto. Vamos falar da tributação de lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas que passaram também a sofrer uma retenção de, de uma tributação de 10% para aquelas lucros distribuídos acima de R$ 50.000 por mês. E vamos falar das tributações das altas rendas para aquelas pessoas físicas que oferirem durante o ano calendário rendimentos acima de R$ 600.000 por ano. Então, essa é o tema da nossa videoaula de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o contexto, né, dessa lei, né, da Lei 15.270 de 2025? Ele é fruto da conversão do projeto de lei 1087 de 2025, né? Ela altera a lei 9.250 de 1995, que trata da tributação da pessoa física, e a lei 9249 de 1995, especificamente seu artigo 10, que fala, né, que trata da questão da tributação, né, e redução da distribuição de dividendos. Qual que é o objetivo que o governo colocou, né, para poder justificar, né, esse projeto de lei e conversão dela em lei? Então, o objetivo é aliviar a carga tributária da classe média e dos trabalhadores, porque quando você fala que quem oferece rendimentos até R$ 5.000 não tem passa a não ter tributação e até 7.350 tem uma tributação, uma redução proporcional, você, né, vende aquela imagem que você está aliviando a carga tributária do pessoal de classe média e dos trabalhadores. Aí ele cria uma tributação mínima para altas rendas, né? Isentas, né, que antes não tributavam, especialmente na questão dos dividendos. E isso passa a vigorar a partir de janeiro de 2026. Então, esse é o contexto, né, dessa lei 15.270 de 2025, que trouxe essas significativas modificações. E essa lei ela tem três, né, pilares, né, que eu diria que vão afetar sensivelmente a pessoa física. Então, você vai ter, no caso, né, geral, uma redução do imposto de renda da pessoa física para quem ofere até R$ 7.350, né? Quem oferta até 5.000 não pagaria nada, e quem paga de 5.001 centavos até 7.350 passa a ter uma redução proporcional, segundo uma fórmula que a lei estabelece. Aí nós temos o segundo pilar, que é a tributação dos lucros e dividendos, né? eh, Lucros esses que ultrapassem o valor de R$ 50.000 por mês, né? Então passa a ter uma tributação de 10% na fonte, e para aqueles contribuintes que oferem um rendimento superior a R$ 600.000 por ano, passa a ter uma tributação de alta renda, chamado imposto de renda pessoa física mínimo, né? Então, essa pessoa física passa a ter, no mínimo, uma tributação de 10%, né? Então, essa é a estrutura, são os pilares que a gente tem em relação à Lei 15.270 de 2025. E como que ficou o imposto de renda da pessoa física? Então, ele ficou um cálculo extremamente complexo, né? Então, para você saber se você tem direito à redução, não vai pagar nada, ou tem uma redução parcial, você tem que fazer um cálculo complexo. E para quem ofere rendimentos acima de R$ 600.000, você também tem um cálculo complexo. Então, antes nós tínhamos, né, para todo mundo, uma tabela progressiva, né? Ou seja, aquela tabela que vai de 0 até 27,5%, né? E para alguns rendimentos, uma tributação definitiva, como por exemplo das aplicações financeiras. Então, essa metodologia continua para quem tem rendimentos abaixo de R$ 600.000 por ano, então não mudou nada, né? Então, o que mudou é uma redução do imposto para quem oferece até R$ 5.000, pode chegar a zero, ou de 5.001 até 7.350 passa a ter uma tributação proporcional, segundo a fórmula matemática que a lei acabou trazendo, que a gente vai explicar para vocês como é que funciona. E para quem oferece rendimentos acima de R$ 600.000 por ano, o que que ela passa a ter? Passa a ter a tributação da tabela progressiva, passa, se tiver rendimentos, né, tributados com base na tabela progressiva,
passa a ter o IR-fonte sobre dividendos ou lucros, que hoje não, né, não tem, passa a ter a partir de janeiro de 2026, né? E passa a ter também ser contribuinte do imposto de renda mínimo, né? Se oferir rendimentos superiores a R$ 600.000 por ano calendário. Então, essa é como ficou, né, o imposto de renda. Então, ele ficou um cálculo extremamente complexo. E vamos falar primeiramente agora, né, do primeiro pilar, que é a redução do imposto de renda da pessoa física. Para quem ofere até R$ 5.000, passa a pagar, não pagar mais imposto, e quem ofere de 5.000 até R$ 7.350 tem uma redução proporcional, e quem ofere rendimentos acima de R$ 7.350 e um centavo não tem direito a essa redução. Então, como é que eu faço para obter essa, essa, esse direito, né? Como é para saber se eu tenho direito ou não a essa redução? Então, eu tenho que analisar a tabela da Lei 15.270 junto com a tabela progressiva de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Então, para eu poder saber se eu tenho ou não redução, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física com as deduções que a legislação permite, como, por exemplo, eu posso deduzir da base de cálculo do INSS, eu posso deduzir o desconto simplificado, eu posso deduzir os dependentes. Aí, feito isso, apura a base de cálculo. Calcule o imposto de renda devido, segundo a tabela progressiva de 0 até 27,5%, né? E apuro qual que é o meu imposto de renda devido. E aí eu vou comparar isso com a tabela que a Lei 15.270 trouxe. Então, se na tabela, né, da base de cálculo que eu apurar, for o rendimento ficou abaixo de R$ 5.000, eu não pago nada de imposto. Se esse rendimento, né, o cálculo, a base de cálculo, ficar entre 5.001 até 7.350, eu vou pagar o imposto proporcional segundo a fórmula matemática que a legislação trouxe. E se o meu rendimento superar R$ 7.350, eu não tenho direito à redução. Então, o que que é importante, né? Primeiro, obter qual que é a base de cálculo do imposto de renda, né, que eu tenho direito com base com as deduções previstas na legislação. Então, eu vou utilizar esta tabela progressiva que não foi corrigida, né, o governo, em vez de simplesmente corrigir essa tabela, criou essa tabela para poder fazer calcular a redução, né? Então, eu acho que seria mais simples corrigir essa tabela progressiva, mas eles não fizeram. Então, com essa tabela progressiva, eu tenho as alíquotas de 7,5% até 27,5%. Na última coluna, eu tenho a dedução, que eu posso deduzir do imposto de renda devido, e eu tenho direito a fazer as deduções da base de cálculo, que é eh, dependente, desconto simplificado e o próprio INSS, né? E para poder calcular o INSS que eu tenho direito a fazer redução, eu vou utilizar essa tabela, que a alíquota vai de 7,5% até 14%, e eu vou ter a parcela a deduzir do INSS devido e esse INSS que eu vou poder deduzir da minha base de cálculo. Então, de maneira resumida, é isso que eu tenho que fazer. Então, primeira coisa, calcule o imposto de renda devido com base na regra vigente que eu tenho, tabela progressiva, essa tabela progressiva, ou e utilizando também a tabela de contribuição do INSS, que eu posso calcular a dedução. E esse rendimento que eu apurar com base nesse cálculo, eu vou utilizar na tabela que a Lei 15.270 trouxe. Então, se esse rendimento, nessa base de cálculo, for até R$ 5.000, eu vou poder reduzir o imposto de 312. Se o rendimento, né, apurado ficar entre 5.001 até 7.350, eu vou poder ter uma redução decrescente, que vai ser R$ 978,62 menos o fator, né, de 0,133145 vezes o rendimento. Então, é isso que eu vou apurar um valor, e esse valor que eu vou poder reduzir do imposto de renda devido. E acima de 7.351 centavos, eu não tenho direito à redução. Então, isso tornou o quê? O cálculo do imposto de renda da pessoa física complexo, porque eu tenho que calcular primeiro qual que é a minha base de cálculo, depois comparar com a tabela que a Lei 15.270 trouxe. E aí, para poder ficar fácil, vamos fazer um exemplo? Vamos imaginar uma pessoa física que recebe R$ 5.000 de rendimentos por mês, tá? Então, ela tem um salário de R$ 5.000. Então, como é que ela vai calcular o a redução do imposto? Então, primeira coisa, ela vai calcular a base de cálculo do imposto de renda dela, então ela vai pegar o rendimento, vai deduzir os descontos que a legislação
permite, dependente. Neste caso aqui, ela vai poder deduzir o desconto simplificado de 607,20 reais e vai ter uma base de cálculo de 4.392,82 reais. Esse valor eu vou aplicar a alíquota de 22,5%, que é essa alíquota aqui, porque o meu rendimento ficou entre 7.351 e 4.664,68. Então, eu vou aplicar os 22,5% e vou apurar um imposto de R$ 938,38. E o que que eu vou poder deduzir? Eu vou poder deduzir o IR, né, da tabela progressiva, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a tabela progressiva, né, essa dedução aqui de 675,49 da coluna da dedução, e vou poder deduzir aqui do meu imposto. Então, eu vou ter o imposto de R$ 312,89. Qual que é a redução que eu tenho com a Lei 15.270 de 2025? É o R$ 312,89. Então, eu vou, neste exemplo aqui, para quem oferece rendimentos até R$ 5.000, eu não pago mais imposto de renda, porque se eu fizer o cálculo e comparar com a tabela, né, da Lei 15.070, eu vou sempre chegar no valor zero. Então, se eu oferir R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, eu não pago mais imposto com base, né, na tabela da Lei 15.270. E se eu oferir mais de R$ 5.000, como é que fica? Vamos pegar o exemplo aqui. A pessoa física que ofere R$ 6.000 de rendimentos no mês, tá? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai ter direito a uma dedução, neste caso, de R$ 649,60, que é do INSS, né? Então, eu vou ter uma base de cálculo de 5.350,40 centavos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar a tabela progressiva a alíquota do imposto de renda de 27,5%, que o meu valor está acima dos 4.664 e 68, e vou poder deduzir os R$ 908,73 da dedução. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1.471,23, que é 27,5% de 5.350, menos a dedução que a tabela permite, de R$ 908,73, e vou ter um imposto de R$ 562,63. E aí vou calcular qual que é a redução que a legislação, né, a Lei de 15.070 trouxe. Então, o que que vai ser a redução? É R$ 978,62. Vou multiplicar os 6.000 por 0,333145, aquele fator que a legislação trouxe. Vou apurar um valor de R$ 798,87, menos R$ 978,62 que a lei trouxe, e vou ter um fator de redução de R$ 179,75. Então, eu vou pegar o meu IR de 562,63, que eu apurei com base na tabela progressiva, vou deduzir o desconto que a lei 15.270 trouxe e vou apurar um imposto de R$ 382,88. Então, é essa a metodologia que a lei trouxe para poder fazer o cálculo. Então, é um cálculo chato, matemático, complexo, né? E eu tenho que fazer esse cálculo para poder saber se eu tenho direito ou não à redução com base no que dispôs a Lei 15.270 de 2025, né? Então, essa é a metodologia. E, resumindo, o que que eu tenho que fazer para poder verificar se eu tenho direito ou não às reduções que a Lei 15.270 de 2025 traz? Primeira coisa, eu tenho que calcular o IR, Imposto de Renda Devido, utilizando a tabela progressiva, rendimento menos as deduções que a lei trouxe, aplico a alíquota, aplico a dedução que a tabela progressiva trouxe e vejo qual que é o meu imposto devido, né? A minha base de cálculo. Essa base de cálculo eu comparo com a base de cálculo da lei 15.270. Se ela ficou até R$ 5.000, não pago nada. Se ficou entre R$ 5.000 e 1 centavo até 7.350, eu tenho uma redução proporcional. E se tiver oferir rendimentos acima de R$ 7.350, não tenho redução. Então, essa é a alteração significativa
a primeira alteração significativa que a Lei 15.070 trouxe para a tributação das pessoas físicas. E qual que é o segundo pilar, né, de modificação que a legislação trouxe? Que é a tributação de dividendos ou lucros distribuídos de uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Então, o que que a legislação trouxe, a Lei 15.270? Que quem se a pessoa jurídica distribuir para uma pessoa física dividendos acima de R$ 5.000 por mês, esses dividendos passam a ter um imposto de renda tido na fonte de 10%, né? Então, o cálculo considera o total recebido no mês distribuído da mesma pessoa jurídica à mesma pessoa física. Então, mesmo que eu distribua uma parte, né, uma data e outra parte em outra data, o mesmo mês, picado, mas se a soma superar a R$ 50.000, eu tenho a tributação de 10%, né? Se o dividendo ficar abaixo de R$ 50.000, ele permanece isento. E a distribuição de pessoa jurídica para pessoa jurídica continua isento, né? E aí alguns, né, vão começar a pensar, eu vou distribuir de uma pessoa jurídica para outra, dar meu operacional para a hold, e a hold, né, não distribui para a pessoa física, né? Ou só distribui 50.000. E o restante eu faço um empréstimo, né? Ou tento uma outra maneira de fazer a distribuição. Tem que tomar cuidado para que não haja simulação nessas operações e o fisco autue, entendendo que, na verdade, houve a distribuição de dividendos. Tem que tomar muito cuidado em relação a esses planejamentos tributários. E no caso, né, do dividendo e lucro distribuído pelas empresas do Simples Nacional, né, eu entendo que esse dividendo continua isento, porque tem um dispositivo da Lei Complementar 123 de 2026, o seu artigo 14, que trata especificamente da isenção da tributação, né, dos dividendos ou lucros distribuídos de uma pessoa jurídica do Simples para a pessoa física. E os dividendos enviados ao exterior, né, passam a ser tributados a uma alíquota de 10%. Então, de uma maneira geral, essa foi a modificação que a Lei 15.270 trouxe na questão da distribuição dos dividendos. Então, é de pessoa jurídica para pessoa jurídica para pessoa jurídica continua ainda sem tributação, né? E se esse valor for distribuído acima de R$ 50.000. Então, temos aí uma regra especial. Essa tributação na fonte não se aplica aos dividendos apurados até 2025, que é lógico, né? Porque a legislação, né, ela só vale a partir de janeiro de 2026, desde que essas distribuições tenham sido aprovadas até 31 de dezembro de 2025. Então, ela tem que estar sendo aprovada, né? Tem que ter uma ata registrada na junta comercial, uma reunião de cotistas ou uma assembleia aprovando a distribuição desses dividendos. Então, a gente tem um problema técnico em relação a isso, porque, do ponto de vista técnico contábil, o resultado só se encerra em 31 de dezembro, só a partir de janeiro do ano seguinte é que ele estaria disponível para ser distribuído. Mas a legislação incorreu nesse erro técnico e, para você não perder a isenção, tem que fazer essa aprovação até o dia 31 de dezembro de 2025, né? E o que a legislação traz também? Uma regra de transição, né? Então, os valores continuam não sendo tributados, né? Os lucros gerados até 2025, primeiro, se essa distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 pelo órgão societário competente para a deliberação e desde que o pagamento ao crédito, o emprego ou entrega ocorra nos anos calendários de 2026, 2027 e 2028. Então, eu não posso simplesmente esperar 3 anos e distribuir em 2028. Eu tenho que fazer pelo menos uma parte em 2026, uma parte em 2027 e uma parte em 2028, porque a lei fala e, então não fala ou. Então, tem que ser de maneira fracionada, uma parte em cada ano calendário. E observe os termos previstos no ato de aprovação realizados até 31 de dezembro de 2025. Então, nessa ata de distribuição, eu já tenho que deliberar como é que eu vou fazer o pagamento desses dividendos nesses 3 anos calendários. Então, eu não preciso fazer tudo de uma vez, porque muitas empresas não têm caixa para isso. Eu posso fazer de maneira fracionada dentro de 3 anos calendário. Então, essa é uma regra de transição para os lucros gerados até 2025. Então, vamos fazer um exemplo.
Vamos imaginar uma pessoa física que recebe R$ 80.000 de uma pessoa jurídica. Então, a base é 80 mil, vai ter um imposto de renda retido na fonte de 10 mil, né? Alguns falavam, ah, não, é só o que se der 50 mil, portanto, nesse exemplo só teria 3 mil. Não é isso. É sobre o rendimento total. E se ela receber fracionado? Vamos imaginar que ela distribuiu no dia 10 de janeiro 20 mil, no dia 20 de janeiro R$ 35.000. Eu tenho que somar os dois, vai dar 55 mil e eu vou ter um IR-fonte de R$ 5.500. E se eu fizer receber dividendos de pessoas jurídicas diversas? Vamos imaginar que eu receba 30 mil de uma pessoa jurídica A, 35 mil de uma pessoa jurídica B. Então, o total vai dar R$ 65.000, mas como são pessoas jurídicas distintas, não tem imposto de renda retido na fonte. Só que esse valor pode compor o imposto, a tributação das altas rendas, o imposto de renda pessoa física mínimo. Então, tem que tomar cuidado, porque isso vai compor esse rendimento e poderá ser tributado. Então, não tem tributação na fonte, mas pode ser que eu tenha uma tributação de 10% quando eu fizer o cálculo do meu imposto de renda global, né, se a soma dos rendimentos ultrapassar a R$ 600.000, R$ 600.000 por ano calendário. Tá? Então, resumindo, os dividendos e lucros distribuídos acima de R$ 50.000 por mês passam a ter um IR-fonte de 10%, tem que ser de mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física, esse valor, né? E pessoa jurídica para pessoa jurídica mantém a isenção. E para finalizar, né, o que nós temos? Temos a tributação das altas rendas, né, o chamado imposto de renda pessoa física mínimo. Como é que funciona isso? Para quem se aplica? Para aquelas pessoas físicas que oferem rendimentos acima de R$ 600.000 por ano, né? Então, ele vai ter que pagar, no mínimo, um imposto de renda, né? No caso de 600 mil até 1.200.000 proporcional a 10% e acima de 1.200.000, 10%. A base de cálculo inclui rendimentos tributáveis, exclusivos e isentos, menos as exclusões previstas na legislação. Então, como é que eu vou apurar a base de cálculo do imposto de renda físico, pessoa física mínima? Então, ela vai ser composta de rendimentos tributáveis, rendimentos exclusivos na fonte, como rendimentos de aplicação financeira, rendimentos isentos e rendimentos com alíquota zero. E eu vou poder excluir, a legislação prevê algumas exclusões dessa base de cálculo, como, por exemplo, poupança, rendimentos de poupança, rendimentos de LCI, LGI, CRI, CRA, fundos de investimentos FIAGRO, com 100 cotistas, CPR financeira, indenizações, heranças e doações, aposentadoria, moléstia grave e etc. Então, a legislação prevê, né, a exclusão de alguns valores. A gente vai verificar que a maioria desses rendimentos que estão sendo tributados são excluídos, ou são rendimentos isentos, ou são rendimentos com alíquota zero. Então, na verdade, a legislação não precisaria fazer a inclusão desses rendimentos para depois excluir. Simplesmente poderia falar que só passa a fazer parte dessa base de cálculo rendimentos tributários exclusivos na fonte. Então, o que que a gente tem que tomar cuidado? Que pode ser que tenha algum rendimento isento ou com alíquota zero que não esteja previsto nas exclusões. E vem aquela discussão. Isso deve ser ou não tributado? Entendo que não. Então, caberia, de repente, ter uma discussão judicial em relação a isso. Então, eh, esse valor apurado, se ficar entre 600 mil reais até 1.200.000, vai ter uma alíquota de 10%, que vai crescer, tem uma fórmula matemática para poder calcular isso. E se esse rendimento, né, a soma desses rendimentos, superar 1.200.000, eu vou tributar uma alíquota fixa de 10%. Então, vou pegar um exemplo. Como é que seria o cálculo? Aí, o que que eu vou poder deduzir desse imposto devido, né, do imposto de renda pessoa física mínimo? Então, eu vou poder, né, sobre a base de cálculo, aplicar a alíquota mínima, e eu vou poder deduzir o imposto de renda devido na declaração anual, o imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda exclusivo definitivo, o IR da Lei 14.754 de 2023, que é da offshore, e vou também poder deduzir o redutor previsto no artigo 16b, né, que é o limite de tributação em conjunta, né, que a legislação fala que a soma das alíquotas não pode ultrapassar a alíquota da pessoa jurídica, então não pode ultrapassar a alíquota de 34%, para que justamente não haja uma bitributação por parte da pessoa física, né? Vamos pegar um exemplo aqui, vamos imaginar uma pessoa jurídica, uma pessoa física que recebeu até R$ 900.000 de rendimento no ano calendário. Então, está entre 600 mil e 1.200.000. Então, não vai pagar a alíquota de 10%, vai pegar uma alíquota proporcional. Então, qual que é o cálculo? Eu vou pegar o rendimento dividido por 60 mil, né?
vai dar um valor menos 10. Então, 900 mil dividido por 60 mil vai dar 15. 15 menos 10 vai dar 5%. Essa é a alíquota que eu vou aplicar. Então, sobre os 900 mil, vou aplicar a alíquota de 5%. Vou ter um imposto mínimo de R$ 45.000. Vou poder deduzir o imposto de rendas que eu paguei. Então, nesse caso, eu paguei R$ 32.000. Então, eu vou poder deduzir 32 mil de 45 mil e vou pagar 13 mil de diferença. Então, é assim que funciona o cálculo para quem fica entre 600 mil até 1.200.000. Quem oferece acima de 1.200.000 já paga 10% de alíquota de tributação. Então, nesse caso, se eu oferir 1.800.000, vou aplicar a alíquota de 10%, vou ter um imposto de 1.800.000. Se eu paguei R$ 140.000 de imposto durante o ano calendário, eu vou poder bater 180 de 140 mil e vou ter uma tributação adicional de R$ 40.000. Então, e para quem tem aquela limitação da soma das alíquotas da pessoa física com a pessoa jurídica, ela não pode ultrapassar a tributação da pessoa jurídica. Então, ela pode chegar no máximo a 34%, né, para quem, né, é sócio de empresas gerais, 40% quem é sócio de seguradoras financeiras e 45% para quem é sócio de bancos, né? E esse redutor tem que ser aplicado quando a soma das alíquotas da pessoa jurídica e da pessoa física ultrapassar a esse percentual, né? Então, concluindo, o que a legislação, a Lei 15.270 de 2025 trouxe? Ela alterou a tributação do imposto de renda da pessoa física de maneira significativa, complexa. Primeiro, ela trouxe uma redução do imposto de renda da pessoa física para quem oferece até R$ 7.350, né? Quem refere até 5 mil não paga nada. Entre 5 mil e 0,1 centavo até 7.350 tem um cálculo proporcional. Quem recebe dividendos acima de R$ 50.000 por mês passa a ter uma tributação na fonte de 10 mil, 10%. Criou uma tributação das altas rendas para quem oferece rendimentos acima de R$ 600.000 por ano. Portanto, há necessidade de fazer um planejamento financeiro e tributário para adequar essas novas regras, para justamente evitar uma tributação onerosa, evitar eventuais aumentos de carga tributária, e temos que tomar cuidado com eventuais simulações, né, que eu falei para você, a pessoa jurídica não tem tributação, mas tem que tomar cuidado, né, porque não fazer simulações para não querer tributar esse valor quando dá distribuição. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal, que a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.